Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia para o pessoal da manhã, boa tarde para o pessoal da tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje é um dia especial, nós iniciaremos a nossa revisão para os simulados. Essa semana é semana de simulado, tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, você vai procurar a professora Aline no decorrer da semana, ok? Mas para a aula de hoje, nós iremos estudar o simulado de geografia. Então, pare o que você está fazendo, vá para um lugar calmo e venha com a professora Aline. Abra o seu livro, nós iremos iniciar o simulado. Você pode abrir o seu livro para fazer as anotações, como também pode acompanhar a professora Aline, ok? A professora Aline vai aumentar, ok, nosso slide para ficar mais fácil. Então, professora, nosso simulado vai falar sobre o quê? Desde a página 82 até a página 90. Então, nós vamos falar sobre o uso do... É importante nós entendermos o uso do mapa, o uso dos símbolos, das legendas, o que é legenda, o que é mapa, o que é maquete, ok? Então, isso é muito importante para que a gente consiga realizar o nosso simulado. Não é só olhar a imagem e imaginar o que ela representa, mas é compreender que aquela imagem, ela tem o quê? Ela tem, às vezes, um nome específico. Ou, aliás, quando eu falo maquete, o que é uma maquete? Quando eu falo mapa, o que é um mapa? Legenda, então eu tenho que saber, eu tenho que compreender qual é o significado, o que ele representa, ok? É o conceito. Então, a professora Aline vai cobrar muito a questão do conceito, que cada um deles tem uma função diferente, ok? Para iniciar, a gente vai estudar aqui, ó, no capítulo 9, página 82, sobre representações dos lugares. Em muitas situações da vida, usamos símbolos para representar objetos, marcas e lugares. Então, nós já estudamos um pouco sobre isso, que em alguns lugares a gente já identifica, ou a gente já conhece somente pela marca, às vezes pelo logotipo. Por exemplo, se você olhar o símbolo do colégio adventista, você já vai saber que representa o uniforme da escola, a instituição, ao colégio adventista como um todo, a rede adventista, né? Então, é importante, quando você visualizar, saber o que isso representa. Marcas de refrigerantes você consegue identificar e alguns específicos que também é possível conhecer, só que nem sempre foi assim. Vamos observar alguns destes símbolos, vocês estudaram no início deste bimestre. Então, nós temos aqui o que representa um hospital, o símbolo que representa a internet e o cifrão que representa o dinheiro, ok? Então, nós temos aqui os três símbolos conhecidos, principalmente pelos brasileiros, ok? Então, vamos para a segunda atividade do dia. Olha só, página 83. Mapas e os símbolos. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Olha só, desde os tempos muito antigos, quando não existiam máquina fotográfica, filmadora, satélite ou GPS, as pessoas já viviam por lugares desconhecidos. Podiam viajar a pé, a cavalo ou em barcos. Para contar aos outros como... Olha só! Atenção, sinal de alerta. Para contar aos outros como eram esses lugares, ou para lembrar de um trajeto percorrido, os viajantes faziam desenhos representativos. Esses foram os mapas, como o da viagem ao lado, feito pelos babilônicos. Qual que é o século que está falando aqui, pessoal? Qual que é o século? Século 4 antes de Cristo. Opa, professora Aline, não é o século 4, é o século 6 antes de Cristo, ok? E olha só, este desenho aqui, ó, na pedra, que foi o primeiro mapa encontrado, ele representa o quê? Ele representa o mapa olha só, o mapa do mundo feitos por quem? Feitos pelos babilônicos, ok? Então, aqui representa um mapa do mundo, ok?
Professora, mas qual é o nome mesmo? Qual é o nome do desenhos representativos? Teve um nome. Estes desenhos que representavam essas localizações, estes lugares, eles receberam um nome oficial. E qual é o nome oficial? Mapas, ok? Então, ou cartas geográficas, mas vamos focar aqui, ó. A professora está dizendo que estes nomes ficaram reconhecidos como mapas, ok? E o que são mapas, professora? Olha só, os mapas são representações dos lugares em tamanho reduzido. Eles também podem ser chamados de cartas geográficas, pois transmitem uma mensagem para o leitor a respeito das características naturais ou culturais presentes em determinado espaço da superfície da Terra. Então, o mapa, ele é o quê? Ele é a representação dos lugares em tamanho reduzido, ok? Então, é uma forma menor de observar aquele trajeto, ok? O desenho daquela referência. Isso é muito importante nós entendermos, ok? Outra informação importante que às vezes nós encontramos também nos mapas, olha só, pessoal, é a legenda, então não vamos confundir. O mapa é a representação maior, ok? E a legenda, olha aqui do lado uma legenda. A legenda, ela tem outra função dentro do... É um elemento do mapa, mas ela tem uma função diferente. Qual que é a função da legenda? Vamos ver. As mensagens dos mapas são transmitidas por meio de códigos, que podem ser representados por desenhos, cores e outros símbolos. A interpretação destes códigos é apresentada na legenda. Então, olha só, aqui só se olharmos a imagem, às vezes a gente vai ficar com dúvida, não vamos saber. Então, a legenda, ela vai explicar o que aquele desenho ou aquela imagem está tentando transmitir, o que ela representa, o que ela está falando, ok? Então, olha só, essa imagem aqui é a do baú de brinquedos. Depois nós temos uma escrivaninha, cômoda, cama, tapete, guarda-roupa. Então, olha só, as imagens representadas no quarto do Nicolas tem o quê? Uma legenda para explicar os objetos, ok? Às vezes para explicar o objeto, às vezes para explicar a localização, os cômodos. Então, sempre que tiver a parte do lado explicando cada objeto ou tem o símbolo do lado escrita, significa que é a legenda. E, professora, olha como é importante. Legenda, marca aí. Legenda é a explicação do significado de cada símbolo usado no mapa. É só no mapa que nós usamos a legenda, professora? Não. Existem muitos na maquete, nós também utilizamos legenda, ok? Existem outros na planta, ok? Utilizamos legenda. Então, a legenda ela é importante, ela não é um elemento somente do mapa, mas nós encontramos no mapa a legenda. Legenda tem uma função diferente. A função da legenda é explicar o significado de cada símbolo, ok? Essa é a função da legenda. Vamos para a próxima? Informação importante e valiosa. Este desenho representa o mapa mais antigo do mundo. Que legal! Lá na página 84 você vai encontrar sobre isso. Vamos ler o que está falando sobre isso? O mapa mais antigo que se tem notícia foi descoberto em escavações feitas nas Minas de Gassur, a 300 quilômetros ao norte da antiga Babilônia, onde atualmente está localizado o Iraque. Especialistas em cartografia identificam neste mapa rios, provavelmente o Tigre e o Eufrates, montanhas e até mesmo marcações da direção do nascente e do poente do Sol. Olha essa informação. Segundo os estudiosos, ele foi originalmente feito em uma placa de barro cozido, aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo.
Pessoal, primeiro mapa do mundo encontrado, registrado até os dias atuais. Ele foi feito em uma placa. Que tipo de placa? Uma placa de barro cozido. Então não vamos se confundir, tá ok? Ele foi o primeiro mapa, ele foi encontrado sob esta placa. E como que era esta placa? Que material que foi usado para fazer essa placa? A placa de barro cozido. Ok? Beijos! Vamos para a próxima atividade. Outro exemplo de mapa que a gente conhece. Este aqui é o mapa do Brasil, certo? Vocês também já viram um pouco. Existem outras formas de representar o mapa, professor? Existe sim. Este é uma das possibilidades, ok? Mapa do Brasil. Agora vamos falar outra função conhecida por nós, inclusive o bimestre passado, vocês fizeram um desenho maravilhoso, vocês fizeram uma maquete, não é mesmo? Alguns sentiram um pouco de dificuldade, porque eu tinha que representar alguma coisa, eu tinha que representar um lugar, um local, uma casa, ok? Lá na página 86, então nós vamos falar sobre a maquete. Olha só, existem outras formas de representar uma porção do espaço terrestre, como, por exemplo, a maquete. O que é maquete? Vamos lembrar, a gente já viu o que é legenda, a gente já viu o que é mapa e agora nós estamos vendo o que é maquete. Maquete é a representação em miniatura de um lugar. Eu vou representar um lugar em miniatura, utilizando objetos semelhantes na forma, na cor e no tamanho dos objetos reais. Professora, lembra o mapa? O mapa é o desenho, ok? Agora a maquete, você vai, olha só, você vai utilizar objetos ou vai formar, criar, inventar objetos que represente, que seja semelhante, ok? Lembra quando vocês fizeram atividade, vocês fizeram mini casas na maquete, vocês fizeram mini ruas, outros fizeram carros, ou seja, vocês criaram objetos ou adaptaram objetos pequenos para representar na maquete de vocês, ok? Então, maquete é a representação em miniatura de um lugar utilizando os objetos semelhantes na forma, na cor e no tamanho dos objetos reais, ok? Então, isto representa a nossa maquete. Outro fator importante, a planta, página 88. Nas propagandas de imóveis à venda, é comum representar... Deixa a professora puxar aqui, porque a professora não está conseguindo... Isso. Representar o espaço usando uma planta. Então, o que é uma planta? A planta é a representação de um lugar, como uma casa, um apartamento, uma sala de aula ou uma escola. Então, a planta, ela representa, olha só, algo específico. Olha só, ou representa um lugar, ou uma casa, ou um apartamento, ou uma sala de aula, ou uma escola. Vocês já fizeram uma planta também. Olha só. A planta a planta de um lugar sempre é feita em visão vertical, ou seja, isto é, de cima, olhando de cima, ok? Em uma planta, para conhecer os detalhes do espaço representado, podemos identificar, por exemplo, os móveis da casa, as carteiras da sala de aula, e outros detalhes. Vamos ver aqui, representação. Olha só esta imagem. Esta imagem representa um quarto, aliás, um espaço de uma casa, ok? E, professora, e olha só, da onde que estamos observando? Este desenho, essa imagem, a gente consegue observar pela visão de cima, ok? Então, olha só, a planta é a representação de um lugar. Que lugar é esse? Certamente é uma casa, um apartamento, ok? E é um lugar, a planta de um lugar é sempre feita em visão vertical, isto é, de cima, conforme nós estamos observando na imagem, e podemos identificar os detalhes no desenho. Vocês estão observando aqui alguns objetos, alguns detalhes, não é mesmo? Então, como cômodos,
Ok? Olha, dá para ver os cômodos, a casa repartida em cômodos. Podemos ver os objetos também que correspondem a esta casa. Então, isso é uma planta. Ok? Então, pessoal, a nossa aula, o nosso simulado é este. Estudaram? Entenderam? Professora, tem dúvida? Volta a assistir essa aula ou volte no livro, acompanhe essas atividades na página. Em seguida, vá ao roteiro e acesse o simulado. Deus abençoe muito o seu dia. Não se esqueça de se hidratar bem, comer frutas, beber água. Não faça o simulado com fome, com pressa, nervoso ou nervosa. Fique calmo, tranquilo. Aproveite que você está na sua casa. Se precisar, tome um banho relaxante. Procure um ambiente bem calmo e cuidado com as pegadinhas, ok? Professora, mas eu tenho que prestar atenção só nas figuras? Não, eu tenho que prestar atenção no que a professora está perguntando, ok? Preste atenção no que a professora está perguntando. Incorreta. Quando a professora está pedindo para marcar incorreta, a professora não está perguntando o que você sabe, o que você estudou. A professora está perguntando qual daquelas perguntas lá não está certa. A professora já entende que se você conseguiu descobrir o qual que não está certo, significa que você sabe quais são as corretas. Então, incorreta é aquela que não estudamos, que não faz sentido, que você tem certeza que não tem nada a ver, ok? Às vezes a professora coloca pegadinha para ver se nós estamos, atento, ok? Beijo, professora Aline, ama vocês. Nós teremos mais vídeos no decorrer do dia, mas este aqui é um vídeo que exige muito a sua atenção, porque fará o simulado, tá bom? Deus abençoe você, até depois.